Bom dia, senadores e senadoras. Quero agradecer o convite para a minha presença nesse debate sobre o projeto de lei 68 ao senador João Capiberibe. Agradeço também ao presidente... Agradeço também ao presidente Zezé Perrella por essa oportunidade. Para me manifestar mais uma vez a respeito dessa questão do voto impresso ou não voto impresso, e agora, nesse projeto de lei, com a introdução da questão da biometria também no processo eleitoral. Então, eu vou fazer uma análise estrutural do projeto de lei PLS 68, para ver o que ele pretende fazer, o que ele está fazendo certo e o que ele está fazendo errado. O projeto de lei 68 de 2010, ele basicamente, primeiro, revoga o artigo 5º e o artigo 6º da lei de 12.034, de 2009. Essa lei, o artigo 5º e 6º, prevêem o princípio da independência do software no processo eleitoral. O princípio da independência do software é aquele conceito que o professor tocou, no sentido de que migra uma urna eletrônica da primeira geração modelo DRE para a segunda geração EVPAT, ou seja, ele dá transparência para o eleitor poder conferir para quem foi gravado o seu voto e para o fiscal poder conferir a soma dos votos. Então, a lei, o artigo 5º, 6º, o artigo 5º, basicamente, tem sido chamado de lei da transparência eleitoral, porque ele adota o princípio da dependência do software, ou seja, a máquina de votar tem que ter o seu resultado conferível de uma maneira que não dependa de confiar no software. O princípio da dependência do software formalmente significa o seguinte: se houver um erro não detectado no software do equipamento eleitoral, este erro não pode provocar um erro no resultado que não possa ser detectado. Então, deve existir uma maneira de conferir a apuração, o registro e a apuração eletrônica dos votos, que não dependa de confiar apenas no software. Esse é o princípio da dependência do software, que é adotado, então, pelo artigo 5º. Então, ele também prevê a transparência do registro digital do voto. Hoje, o eleitor brasileiro, quando vota na urna brasileira, ele vê o voto na tela, que ele seleciona, vê o voto, vê a foto do candidato e confirma. Depois que ele confirma, esse voto é gravado no registro digital do voto. O registro digital do voto é o conceito criado pela lei, que já foi citada aqui, que também era de autoria do senador Azeredo, a lei de 2003, que criou o registro digital do voto. Então, o voto é gravado nesse registro digital do voto. É um arquivo dentro da urna que fica gravado lá os votos, a coleção de votos. Só que, quando na urna brasileira, o eleitor vê o voto na tela, confirma, depois que ele confirma, esse voto é gravado. O que foi gravado como sendo o voto dele, eleitor, o eleitor não pode ver. Ele não pode conferir se foi gravado o voto dele. Essa é a falta de transparência do modelo atual da urna eletrônica, o modelo DRE, que foi declarado inconstitucional na Alemanha. Inconstitucional porque não permite ao eleitor conferir o destino, o eleitor comum. Veja, o Tribunal Constitucional Alemão declarou que urnas eletrônicas que não permitem ao eleitor comum acompanhar o registro e a contagem do seu voto é inconstitucional por não atender o princípio da publicidade do processo eleitoral. Então, a transparência do registro digital do voto, de maneira que o eleitor possa ver o registro do seu voto, se aquilo mesmo é seu voto, e o fiscal do candidato possa conferir que o resultado, o chamado boletim de urna, é a soma dos registros digitais do voto de fato. É isso que trazia o artigo 5º da Lei 12.034. Isso tudo era conseguido através do voto impresso, conferível pelo eleitor, e pela auditoria contábil automática do voto impresso. Uma coisa importante falar, muita gente entende errado quando se fala em voto impresso na urna eletrônica, pensa que é um comprovante do voto que o eleitor vai receber para levar para casa. Não, isso não é possível. Se o eleitor levar um comprovante, um recibo do voto para fora, ele passa a ser sujeito à coação. Quer dizer, alguém pode exigir que ele mostre esse voto para saber se votou em quem devia, não sei o quê, e volta para uma fraude muito antiga, muito conhecida, que é a coação de eleitores, ou voto de cabresto. Então, o voto impresso não significa entregar o voto para o eleitor. A ideia, no caso do artigo 5º da lei, prevê que o eleitor veja o voto impresso, confirme ou cancele, conforme ele esteja de acordo com o voto impresso, e depois que ele confirmou, o voto é cortado e guardado dentro de uma sacola. O eleitor nem pega o voto na mão para levar para fora. Tá? Então, esse é o conceito de voto impresso, e depois da eleição tem a auditoria contábil automática, por estatística.
2% das urnas são selecionadas para se fazer a recontagem do voto impresso e verificar se a soma do voto impresso é igual à soma do voto eletrônico. Para isso, então, é uma auditoria estatística para ver se o voto eletrônico somou corretamente aquilo que o eleitor viu, que é o que ele viu no registro impresso do voto. Porque hoje a urna registra o voto, dá um resultado e a gente não sabe se aquele resultado é a soma do que o eleitor viu. A ideia do voto impresso é para isso, para permitir que a gente possa, os partidos, conferirem depois se o voto, o resultado do boletim de urna é a soma dos votos. O artigo 5º também prevê a identificação biométrica do eleitor, mas com uma ressalva muito importante, que o equipamento de identificação esteja separado fisicamente do equipamento de votação. Então, você se identifica numa máquina, biometricamente, põe o seu dedo, a foto, sei lá o que for, recebe algum passe, alguma coisa, para você ir na máquina de votar. A máquina de votar não pode ter conexão com a máquina de identificar. Isso é para que um software que tem algum erro, um vício, uma fraude dele, possa registrar os dois dados simultaneamente, o voto e o conteúdo. Né? O autor do voto e o conteúdo do voto. Então, o artigo 5º previa a identificação biométrica, mas com essa ressalva, que o equipamento de votação tem que ser separado do equipamento de identificação, como é feito, por exemplo, na Venezuela. Na Venezuela se usa identificação biométrica do eleitor, mas o eleitor como que faz? Ele chega numa sessão, tem as máquinas de identificação biométrica, ele se apresenta, mostra que ainda não votou, eles verificam que o cara não votou em nenhum outro lugar, é ali que ele vai votar, dão para ele um cartão, ele vai até uma outra sala onde tem uma máquina de votar e escolhe a máquina de votar e põe esse cartão para liberar, para registrar um voto. Então, a máquina que ele vota é uma, a máquina que ele é identificado é outra. Não é o que ocorre no Brasil. Né? Bom, outra coisa que vê o artigo 6º prevê nessa lei é o voto em trânsito para presidente. O PLS 68 revoga todos esses artigo 5º e artigo 6º e modifica os artigos 59 e 66 da Lei 9.504 atual, que já existe, está em vigor, criando as seguintes condições. Primeiro, ela cria algumas condições para a auditoria do software, só que, no meu entender, são inócuas. Depois eu me estendo um pouco mais para explicar por que são inócuas. Hoje, o TSE tem que, 6 meses antes da eleição, tem que abrir as portas lá de uma sala para os partidos, o Ministério Público e a OAB poderem ir lá acompanhar o desenvolvimento do software que o TSE está desenvolvendo para as urnas eletrônicas. E a 20 dias da eleição, esse software, então, é preparado, a gente chama compilar, ele é compilado para depois ser levado para as urnas eletrônicas. O que esse projeto de lei faz é modificar, em vez de o TSE ter que modificar, desenvolver o software nesses 6 meses, ele tem que apresentar o software pronto em março do ano eleitoral, mas só vai compilar 20 dias antes da eleição. Significaria que os partidos teriam aí 5 meses e meio, mais ou menos, para poder estudar o software, para ver se ele está certo, se está correto ou não. O problema é que, pela nossa experiência, eu acompanho o desenvolvimento do software no TSE desde o ano 2000, toda eleição estou lá acompanhando o desenvolvimento do software. Não é possível, na prática, para os partidos fazerem essa análise do software, porque se dá um erro no programa, eles vão modificar. Vão falar que eles apresentam um programa em março, pronto. A gente vai lá, olha, descobre um erro, ou eles descobrem um erro, porque eles estão testando. Eles vão modificar o programa, eles não vão pôr o programa errado no dia da eleição. Então, esse negócio de dizer que o programa tem que estar pronto 6 meses antes não quer dizer nada. Se tiver erro, eles vão modificar. Eu já tive muitos casos, eu tenho um documento aqui que eu posso apresentar no final da minha apresentação. Em 2010, o TSE contratou uma empresa, um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia para fazer um estudo sobre as urnas eletrônicas. E eles encontraram um monte de falhas de segurança e propuseram um monte de modificações no software. Então, no mês de agosto, nós solicitamos para o TSE que gostaríamos de receber as modificações que foram feitas no software em função dessas sugestões do órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia. A eleição ocorreu em outubro, a resposta não foi dada, não foram mostradas para nós essas modificações. Em novembro, depois de acabadas as eleições, o TSE respondeu, tenho um ofício aqui para mostrar para os senhores, eles disseram o seguinte, olha, as modificações que foram feitas são sigilosas, vocês não têm direito a saber. Essa questão de segurança do sistema eleitoral. Enfim, então a Justiça Eleitoral diz que o software está aberto, mas ele modifica o software no dia da eleição, já aconteceu em 2008, já aconteceu em 2002, de nós termos descoberto que o software estava sendo compilado, ou seja, preparado, a versão final,
20 dias antes da eleição, era diferente daquilo que estava nos computadores à disposição para a nossa análise. Nós encontramos um erro em 2008, um erro de programação que gerou uma dúvida, nós consultamos ele, mas escuta, isso aqui não vai dar um problema tal. Eles vieram com a resposta para a gente, não, mas isso aí é só para vocês olharem, o que está sendo compilado é outro software. Então, a dificuldade da gente, como partido, fiscal de partido, acompanhar o desenvolvimento do software é impossível. Quer dizer, mudar, falar, olha, tem que estar pronto 6 meses antes, não vai mudar nada, porque daí eles vão mudar no meio do caminho e a gente vai ficar sem saber. Essas modificações criadas pelo PLS 68 também volta para o obscurantismo do registro digital do voto, ou seja, ele propõe que o eleitor vai ver o voto, vai conferir o voto eletrônico na tela, vai confirmar, o voto vai ser gravado e o eleitor não pode conferir o que foi gravado. Ele volta a impor essa condição. Ele impõe também no artigo 9, lá eu tenho até aqui, eu posso até ler se for o caso, do artigo 66, parágrafo 9, que ele introduz, ele cria lá, cada partido político deverá utilizar um percentual do fundo partidário para auditoria e fiscalização do que trata o caput, especialmente no que trata o parágrafo 2º, na forma dos limites fixados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso aí são aqueles 6 meses para a gente poder analisar o software. Ele está dizendo que os partidos têm que pagar, usar uma parte da verba do fundo partidário para fazer a fiscalização do software. Isso é um processo caríssimo, quer dizer, o partido tem que contratar técnicos especializados em informática, deixar eles 6 meses hospedados aqui em Brasília, acompanhando, estudando muito software, são 17 milhões de linha de código, não é uma pessoa que sentadinha lá, uma semana que vai estudar isso daí. E o que acontece na prática é que nem os partidos políticos, nem o Ministério Público, nem a OAB, que tem direito a fazer essa fiscalização, fazem, porque o custo é alto. A OAB já desistiu em 2008, em 2010 e 2012, ela não assinou o software, porque concluiu que não dá para garantir que o software está livre de falhas, porque é muito caro tentar descobrir isso. Os senadores aqui têm experiência própria, provavelmente sabem que os próprios partidos não fazem essa avaliação do software, não gastam dinheiro para ir lá verificar se o software está correto ou não. Agora, tem umas cláusulas que foram introduzidas nesse projeto de lei que eu acho muito perigosas. São aquelas cláusulas que entram de contrabando, né, que não tem nada a ver com voto impresso e que tem que ser prestada atenção. Ela dá uma autorização para o TSE contratar terceiros para fazer melhorias no processo. Isso o TSE já faz normalmente. Como eu falei, ele contratou uma empresa do Ministério de Ciência e Tecnologia, ele contratou agora recentemente um professor da UNB para tentar ajudar no problema daquele falso negativo que está dando nas urnas eletrônicas. Enfim, ele já contratou a Unicamp em 2002, ele contrata normalmente as entidades envolvidas com ciência, tecnologia, informática, né, para fazer da conselhos. Mas, por algum motivo, o senador Azeredo, na época era senador, né, ele incluiu isso, dando essa autorização para o TSE fazer essas contratações, que o TSE já faz, eu não sei por que precisa pôr nesse projeto de lei. Bom, contra a identificação biométrica, o professor Pedro aqui já falou, esse projeto de lei, ele dá autorização para o TSE usar a identificação biométrica do eleitor para poder votar. O problema é que ele dá essa autorização para usar a biometria, mas não impõe a condição que ele revogou lá em cima, que o equipamento de identificação tem que ser separado do equipamento de votação. Ele não impõe essa condição. Então, na verdade, ele está revogando essa cláusula que diz que vota no equipamento, identifica no outro, para que não haja risco de um software identificar automaticamente o voto. E ele dá ao TSE todo o poder total normativo sobre o uso da biometria. O TSE vai dizer que usa, como compra, que tamanho de biometria, que formato, quando vai coletar os dados. Ele dá toda a condição normativa ao TSE, quer dizer, entrega do Legislativo para o TSE a regulamentação do processo de uso da biometria, e, inclusive, dá ao TSE o poder de compartilhar esses dados. Ele é gozado, porque ele diz, até eu acho que eu vou ver se eu acho aqui para ler, ele diz que o TSE, o dado é para uso exclusivo do TSE, mas que o TSE pode compartilhar apenas os seguintes dados. E lista todos os dados que o TSE tem para ele poder compartilhar. Vou ver se eu acho aqui. Artigo 4. Os dados constantes do cadastro eleitoral serão administrados e utilizados com exclusividade pela Justiça Eleitoral, incumbindo ao Tribunal Superior Eleitoral regulamentar as hipóteses e a forma de acesso a esses dados.
Ou seja, de uso exclusivo, mas ele pode regulamentar a forma de acesso. Parágrafo único. As hipóteses de acesso constante no caput somente poderão ser relativas aos dados de nome, filiação, data de nascimento, sexo, dados biométricos, fotografia e número de inscrição eleitoral, ou seja, tudo que o TSE colhe. Diz que, então, que o TSE pode regulamentar a cessão desses direitos e dar naquilo que aconteceu, que você vê que o TSE forneceu os dados para o Serasa, fornece os dados para a Caixa, ele tem um contrato que não foi citado aqui, mas do TSE, um acordo do TSE com a Caixa, em que a Caixa forneceu o equipamento para o TSE e o TSE fornece o cadastro biométrico para a Caixa. Agora, por que a Caixa quer o dado biométrico que o TSE colhe de todos os eleitores brasileiros? Imagina para um banco, o Caixa, no caso, é estatal, mas imagina o interesse que tem para o banco ter um cadastro com nome, filiação, data de nascimento, sexo, dados biométricos, fotografia e número de inscrição eleitoral de todos os eleitores. E o TSE tem esse acordo com a Caixa, já forneceu os dados. E por quê? Porque ele está fazendo isso. Agora, esse projeto de lei está autorizando o TSE a fazer isso, está autorizando o TSE a coletar os dados biométricos, regulamentar o uso deles e distribuir para quem eles quiserem. O professor Pedro falou muito corretamente que dados biométricos têm duas finalidades. Você usa para controle de acesso. No caso do controle de acesso, você precisa apenas o que a gente chama de impressão digital batida. Você põe o dedo assim, colhe uma impressão só da parte frontal do dedo, e na segunda etapa o eleitor vai lá, vai pôr o dedo e a máquina vai identificar que é o mesmo. Já para uso forense, você precisa a impressão corrida, o eleitor tem que pôr o dedo para montar o cadastro, né? Põe de lado, vira o dedo até o outro lado. Porque a polícia, quando achar um pedaço, um fragmento numa impressão digital, numa arma, ele vai pegar aquele cantinho com aquele pedacinho da impressão digital e vai tentar descobrir qual é a pessoa. É um uso completamente diferente, o uso para identificação, o controle de acesso, ou uso para uso forense. E esse projeto aqui não está fazendo nenhuma diferença nisso e está dando ao TSE o poder de coletar todos os dados de uso forense, ou seja, de ponta a ponta, e dados que o TSE não usa. Isso é muito importante. O TSE colhe hoje a impressão digital dos 10 dedos do eleitor, a impressão corrida, ou seja, completa, de lado a lado, e usa na urna eletrônica, quando o eleitor vai votar, senador Zezé, na urna eletrônica só tem os dados biométricos de 2 dedos. O eleitor, quando vai votar numa urna com biometria, ele põe um dedo, se a máquina identificar, é autorizado a votar. Se não identificar, por algum motivo, não identificar o eleitor, ele põe o outro dedo indicador, se identificar, vota. Se não identificar, o mesário digita uma senha e o eleitor vota. O TSE só usa impressão digital de 2 dedos. Por que ele pega das 10? Por que ele captura a impressão das 10? Eu me cadastrei recentemente no banco, em impressão digital, para poder usar, né, na liberação do caixa eletrônico. Eles capturaram a impressão de 4 dedos. Para a identificação de controle de acesso, não é necessário mais do que isso. Agora, o TSE está capturando dados completos, fotografia de alta resolução. Você sabe que quem se cadastra no sistema agora, pelo cadastro biométrico que o TSE está fazendo no Brasil inteiro, o eleitor se apresenta e eles batem uma foto de alta resolução, daquelas que o computador reconhece a presença, a hora que o cara entra no aeroporto já sabe que aquilo é fulano de tal, né? O TSE captura essa foto das pessoas e não usa. O TSE pega, recadastra a pessoa, captura as impressões digitais, entrega um título do eleitor e o título do eleitor não tem foto. E o TSE, vocês sabem, recentemente, acho que a partir de 2010, ele passou a não aceitar o título de eleitor como documento de identidade na hora de votação. A pessoa é obrigada a levar a carteira de identidade ou algum outro documento que tenha foto. Ou seja, o TSE captura a foto de alta qualidade, de alta resolução, entrega um documento que nem ele reconhece como válido porque não tem a foto do eleitor gravada. Então, por que ele está capturando esses dados? Está claro com esse acordo que o professor Pedro mostrou, em que ele está cedendo esses dados para a Polícia Federal, que, por sua vez, cede para o FBI. O que o TSE está usando o poder dele de coagir o eleitor a ter que se cadastrar para poder votar, cumprir o direito de votar. E por acordo, vai parar no FBI esses dados. O TSE mesmo não usa esses dados. Então, esse artigo 4º e o 5º aqui dessa lei estão prevendo dar todo esse poder para o TSE de capturar o que quiser, fazer o que quiser com esses dados,
dá para quem ele quiser. Eu acho que isso aqui tem que ser proibido. Não devia ter uma lei, um projeto de lei, eu até já apresentei. Eu já projetei uma proposta de projeto de lei, o senador Capiberibe, que eu sugiro que ele pense no assunto, para regulamentar essa questão de como se colhe dados biométricos e como se usa, quem tem direito a colher, quem tem direito a usar, quem tem direito a compartilhar. Por fim, bom, então, isso daí é basicamente o que faz o projeto de lei em questão. Eu vou falar aqui de alguns argumentos que tem aqui no voto desse projeto de lei, eles explicam algumas coisas aí, né? Por que ele sugere isso ou aquilo. Então, primeiro, uma coisa que para mim é muito importante, talvez não seja tão relevante nessa discussão aqui, mas eu achei importante, porque como eu acompanho esse processo desde 2000, desde aquela primeira lei que houve, a primeira lei do voto impresso foi aprovada em 2002. Foi revogada em 2003 por um projeto do senador Azeredo. E, na época, o senador Azeredo dizia que o projeto de lei era dele. E, neste projeto de lei agora, que ele está apresentando para revogar a nova lei do voto impresso de 2009, ele está querendo revogar de novo, ele confessa que a Justiça Eleitoral houve por bem propor a revogação da lei do voto impresso contida na lei tal de 2002. Ou seja, ele está confessando aqui que não era dele, a lei era do TSE, o TSE que deu para ele o projeto de lei que ele apresentou e que revogou a lei do voto impresso em 2003. Naquela época, a lei foi essa lei dele que revogou o voto impresso em 2003 foi feita de maneira tão atropelada, tão rápida. A gente queria, o professor Pedro Rezende, estivemos aqui procurando com o relator, na época era o senador Demóstenes Torres, ele não aceitava, na CCJ, ele não aceitava que houvesse audiência pública, que a gente apresentasse sugestões. Foi tão atropelado o negócio que a lei, ao final, quando essa lei foi aprovada, o projeto de lei foi aprovado, a lei ficou assim, a lei 9.504 ficou com o artigo 7º, o parágrafo 7º no artigo 59 e o artigo 8º ficaram exatamente com a mesma redação. A redação do artigo 8º já existia da lei 10.408, que era de 2002, a lei do voto impresso, e a lei 10.740, que revogou a lei do voto impresso, reescreveu o parágrafo 8 no parágrafo 7, e a lei, hoje, a nossa lei, está valendo hoje, você está em vigor. Tem 2 artigos com a mesma redação. De tão afobada que foi o projeto de lei, que nem isso que a gente tentou alertar o senador Demóstenes, que, olha, vocês estão fazendo uma lei que vai ter 2 artigos iguais, nem isso pode ser modificado. Ele falou, não, recebemos do TSE a ordem de aprovar do jeito que está a lei. Bom, então, para mim isso é muito importante, talvez não tenha muito a ver aqui com a lei atual, vamos discutir hoje a situação de hoje, mas para mim foi importante, porque na época a gente batalhou para tentar corrigir esse erro. Bom, uma contradição que tem nos argumentos apresentados aqui na justificação do projeto PLS 68. Ele diz que ele revoga o voto impresso, adotando uma série de procedimentos destinados a permitir que os votos possam ser conferidos e auditados. Ora, ele está fazendo justamente o contrário disso. O registro digital do voto não pode, puro e simples, como é feito hoje, como essa lei tenta pôr, não dá para ser conferido pelo eleitor. O eleitor vê na tela, ele grava, e o eleitor não vê o que é gravado. Depois ele é somado e o fiscal não vê o que foi somado, se o resultado da soma é a soma dos votos que o eleitor viu. Ele justamente tira o poder da auditoria que a lei do voto impresso, o artigo 5º que está em vigor hoje, dá, que através do voto impresso, ou seja, o eleitor vê o registro do voto e depois o fiscal vai pegar os registros impressos e conferir para ver se a soma está correta. Então, com o registro digital, como que o eleitor, que essa lei, esse projeto de lei tenta fazer, como que o eleitor vai saber se o registro digital do voto dele tem o voto dele? Não tem como, ele é ao contrário do que está escrito no argumento, na argumentação do projeto de lei. E como o fiscal poderá conferir se o registro digital do voto, que lhe é mostrado, quer dizer, no final do dia, ou se houver uma auditoria, você pode imprimir esse registro digital do voto, né? Como o fiscal vai saber que aquele registro digital do voto impresso é o voto que o eleitor viu no dia da votação? Não tem como. Por isso que, na Alemanha, esse sistema de registro digital do voto sem o voto impresso foi declarado inconstitucional por não atender o princípio da publicidade, ou seja, por não permitir ao eleitor saber como foi gravado o voto dele, né? Então, é uma contradição, porque ele usa um argumento aqui e está propondo exatamente o contrário. Queria só fazer aqui um detalhe. É uma coisa que sempre, quando fala do voto impresso, se fala que o voto impresso vai permitir a identificação do voto, vai poder quebrar o princípio da inviolabilidade do voto. Faz uma confusão, inclusive chegou isso a criar uma ADIM, como foi citado pelo senador José Perrella, e essa ADIM foi acatada provisoriamente, né, tá
gavetada desde então, e suspendeu a vigência do artigo 5º da lei do voto impresso, com essa confusão do voto impresso, que o voto impresso quebra o sigilo do voto. É o seguinte, o princípio da inviolabilidade do voto é absoluto. Significa o seguinte, ninguém, nem mesmo o juiz eleitoral, pode violar o sigilo do voto. Ou seja, um juiz pode quebrar o sigilo telefônico, o sigilo bancário. No caso de ele achar que tem interesse, ele manda quebrar. O sigilo do voto, nem o juiz eleitoral, o ministro do Supremo, pode mandar quebrar o sigilo do voto, seja lá por que condição for. Então, o princípio do sigilo do voto ele é absoluto. E o princípio da publicidade, aquele que a Corte Constitucional Alemã disse que precisava atender a máquina eletrônica, que a máquina eletrônica lá que foi usada não atendia o princípio da publicidade, fala que o voto tem que ser aberto. E parece que é um conflito nisso daí, né? Como que vai ser se atender o princípio de abrir o voto e o princípio de fechar o voto? Mas não tem conflito, não. O que deve ser secreto é o autor do voto. A autoria do voto deve ser absolutamente secreto. De nenhuma maneira deve ser possível identificar quem registrou aquele voto. Agora, o conteúdo do voto tem que ser absolutamente público. O eleitor tem direito a olhar se o voto que está registrado é o dele. Isso dentro da sessão eleitoral. Na sessão eleitoral, o eleitor tem direito a saber se o registro do voto dele é o voto dele. É público isso. E na hora da conferência, da auditoria, como já era no sistema manual antigamente, o fiscal do partido tem direito de saber se o voto, a soma dos votos, o resultado, chamado boletim de urna, é a soma dos votos de cada voto. Então, o conteúdo do voto tem que ser absolutamente público, por isso tem que ser atendido o princípio da publicidade. O eleitor tem direito a ver o seu registro do voto na sessão eleitoral e o fiscal tem direito a ver o registro do voto no momento da apuração, ou da auditoria. E tudo isso sem quebrar o sigilo do voto, que é saber quem é o autor de cada voto. Isso tudo é perfeitamente possível. No resto do mundo se usa urnas eletrônicas de segunda e terceira geração, que atendem esses dois princípios, tem o voto impresso, não quebra o sigilo do voto. E o argumento de que o voto impresso quebra o sigilo do voto é absolutamente errado. Tem contraprova material no mundo inteiro. Isso aqui são outros requisitos essenciais para o sistema eletrônico de votação. Isso aqui é a norma norte-americana, essa aqui já é a versão de 2009, ela foi... O professor Pedro citou que em 2006 começou a regulamentação norte-americana sobre... Depois daqueles problemas que teve em 2000, na Flórida, os Estados Unidos já passou pelas máquinas tipo... evoluiu para máquinas DRE em 2004, e em 2006 eles passaram para as máquinas VVPAT, de segunda geração. E hoje a norma norte-americana impõe essas condições. Quer dizer, para uma máquina poder ser usada nos Estados Unidos agora, né, não em 2000, agora... tem que atender essas coisas. Ao menos 2 registros de votos devem ser produzidos. E um deles deverá ser armazenado em meio que não possa ser modificado pelo sistema eletrônico de votação. Ou seja, a máquina eletrônica de votação, ela pode registrar o registro digital do voto, mas ela pode modificar esse registro que ela criou. Então, ela tem que registrar o voto no registro digital do voto, mas tem que criar também um registro do voto que ela mesma, a máquina, não possa alterar depois que criou. Por exemplo, o voto impresso, ou o voto gravado num CD-ROM, que grava uma vez, não pode regravar. Enfim, de alguma forma tem que ser gravado o voto que não possa ser modificado pelo próprio programa. Antes de deixar o local de votação, o eleitor poderá conferir a equivalência entre os 2 registros do voto. A máquina vai criar 2 registros do voto e o eleitor vai poder ver se os 2 têm o mesmo conteúdo. Os processos de verificação do registro do votos devem ser independentes entre si, e ao menos um deles deve ser conferível diretamente para o eleitor. Ou seja, a máquina vai criar 2 registros, o eleitor vai conferir. Um deles pode ser a própria máquina mostra. Fala, olha, o meu registro digital do voto é esse, mostra na tela. Então, a máquina está mostrando para ele não está vendo diretamente. O outro registro ele tem que ver diretamente, ou é impresso, é material, de alguma coisa que ele veja, sem precisar de uma máquina interferindo na leitura. E, por fim, deve haver correlação entre os registros do mesmo voto por meio de identificadores únicos, que aí já dá na máquina de terceira geração, ou seja, os 2 registros do voto têm que estar interrelacionados entre si, de maneira que, se houver uma falha, uma fraude, ou no software ou no registro material do voto, a gente possa detectar onde ocorreu essa falha. Isso são as condições impostas já desde 2006, 2007 nos Estados Unidos, essa versão de 2009, e que esse projeto de lei, o PLS 68, não atende nenhuma dessas 4 condições. Ele está revogando o artigo 5º, que atende as 3 primeiras. Bom, eu não vou aqui falar da primeira, segunda e terceira geração, o professor já falou, essa é a máquina de primeira geração brasileira. Aqui 2 exemplos de máquina de segunda geração. A de cima é a máquina mexicana, vocês podem ver lá em cima, ali está o voto impresso.
O eleitor votou nessa tela, não tem teclado, ele vota na tela touchscreen. Completou o voto é impresso, o eleitor confirma, o voto corta e cai aqui. Isso aqui é uma urna comum, o voto cai e fica embaixo. Aqui a tela é um pouco fosca, para o eleitor, quando ele cair e embaralhar, o eleitor não vê exatamente onde está o voto dele. Mas ele vê que o voto está lá. É a máquina usada no México. A de baixo é a máquina usada na Venezuela. Está aqui o eleitor coletando o seu voto impresso, ele vota num teclado que fica do lado, aparece na tela, ele confirma, ele imprime, ele pega esse voto impresso, vai até uma urna comum e coloca lá dentro. Projeto de lei, a lei, o artigo 5º da lei que está em vigor, quer dizer, que está suspensa pelo STF, não prevê essa situação, prevê a situação de cima, né, que o eleitor não pega o voto na mão, ele vê, confirma, ele cai na urna e não pega na mão. Ou seja, um modelo similar ao modelo mexicano. É o que está previsto na lei, que o projeto de lei 68 quer revogar. Essa é a máquina de terceira geração, que o professor Pedro citou, usada na Argentina. Esse boleto, né, boleto do voto eletrônico, como falei, tem um chip dentro dela, que é um chip de radiofrequência, e tem o voto impresso. O eleitor coloca uma célula dessa virgem, ele imprime, grava, o eleitor pode, em qualquer máquina, aqui na sessão eleitoral tem várias, ele vai lá, chega só de chegar perto com o voto, perto da outra máquina, aparece na tela o que está impresso, ele confere se o registro digital é igual ao registro impresso. Eu acompanhei uma eleição da Argentina no ano de 2011, com essa máquina, a apuração é feita pela contagem disso daqui, voto a voto na frente dos fiscais, ou seja, acaba a eleição, os mesários chamam os fiscais, pegam todos os votos, vão aproximando da máquina e vão fazendo a apuração. A operação é feita, então, a contagem é feita na sessão eleitoral. A eleição acabou às 6 horas, que é o horário de lá, acaba às 6 horas. Às 8h15, ou seja, 2h15 depois, estava tudo colocado na internet, encerrada a apuração, ou seja, a apuração voto a voto na frente do fiscal, o fiscal vendo cada voto sendo contado. Tá? E era uma cidade grande, tinha 400 mil eleitores. Em 2h15 eles apresentaram o resultado, ou seja, em 2h15, mais rápido que no Brasil e mais transparente que no Brasil. Então, essa ideia que o voto impresso vai resultar em aumento de custo absurdo, que vai atrasar a votação, que vai atrasar a apuração, é tudo conversa, porque no resto do mundo, o voto impresso já vem se usando na Argentina, no México, na Venezuela, o Peru está testando, a Bélgica já vai usar, usou em 2012, Isabel usou em 2012. Os Estados Unidos eles usam o voto escaneado, não impresso, mas é equivalente em termos de segurança. E não dá, e todos eles apresentam o resultado rapidamente, não tem nada dessa história que vai demorar, que vai atrasar, que vai dar problema. Fazendo direito, faz direito e funciona. Bom, senhores, então era isso que eu tinha a apresentar. Agradeço a oportunidade. Deixei alguns endereços aí, quem sabe, talvez, quem esteja ouvindo aí esteja interessado na questão do voto eletrônico. Tem sites na internet, no Facebook, tem o relatório do Comitê Multidisciplinar Independente, que estudou a urna brasileira e a urna argentina. Para quem quiser poder acompanhar, estudar, tem bastante informação na internet sobre isso. Agradeço, então, aos senadores por essa oportunidade.